Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de probabilidade e agora com o tópico de probabilidade condicional. Vamos entender o que é a probabilidade condicional. É aquela probabilidade de ocorrer um evento condicionado a outro, ou seja, ele depende da ocorrência de outro evento, tá certo? Vamos entender a partir de um exemplo. Em um grupo de consórcio, cada um dos 10 consorciados recebeu uma ficha com um dos números inteiros de 1 a 10. Será contemplado aquele que possui a ficha com o mesmo número da bolinha sorteada entre 10 bolinhas numeradas de 1 a 10. Então, tem aí um grupo de consórcio, né, de 10 pessoas. Então, cada um recebeu uma ficha, né, com os números de 1 a 10 e vai ser sorteado aquele que a bolinha aparecer, tá certo? Que for sorteado. Então, vamos lá. No momento do sorteio, a representante do consórcio declarou, após sortear a bolinha, que o número sorteado era par. Ou seja, ela foi lá, nas 10 bolinhas, fez o sorteio e a bolinha que ela tirou era um número par. Então, vamos ver o que acontece. Está perguntando aí qual é a probabilidade de um número sorteado ser maior que 4. Nós vamos ter que observar, né, que antes do sorteio, todos tinham chance de ser contemplados, né? Porque o espaço amostral era 10, eram 10 números aí de 1 até 10. Esse era o espaço amostral. Então, todos tinham chance de ser contemplados, né? Que eram 10 consorciados. Então, o que foi que aconteceu depois que a representante fez o sorteio? Quando ela afirmou que o número sorteado era par, o espaço amostral ficou reduzido a esse evento aí, né? Então, é como se você tivesse reduzido o espaço amostral após ela dizer que o número era par. Então, aqueles consorciados que não tinham o número par já tinham ficado de fora, não é isso? Então, o espaço amostral aí ficou reduzido a 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos compreender aqui, né? Então, sendo o espaço amostral de 1 até 10, nós vamos ter aí o evento A, e esse evento A é 2, 4, 6, 8 e 10. Temos, portanto, um evento, né? Um evento B, que vai ser formado pelos números maiores que 4, porque foi a pergunta que ele fez, qual era a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4. Então, vamos lá, né? O evento B vai ser o quê? Vai ser o 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, os números maiores que 4 neste evento B são esses valores, ok? E aí você vai ter o 1 e o 3 que ficaram de fora, né? Por quê? Porque nem é maior do que 4 e também não são números pares, ok? Então, a garantia de que o número sorteado é par vai reduzir o espaço amostral, né, a esse evento, e o elemento de B, né, que é um número maior do que 4, só pode ocorrer na interseção de A e B. Ou seja, aqueles valores maiores do que 4, mas que também são pares, são aqueles da interseção, como a gente viu no diagrama, tá certo? Então, a probabilidade de ocorrer B, dado que já ocorreu o evento A, né? Já ocorreu o evento A, vai ser o quê? Ou seja, o B está condicionado à ocorrência do evento A, tá certo?
vai ocorrer o B, porém, vai estar na interseção, porque o A já aconteceu, que o A era para ser número par, ok? Então, a probabilidade vai ser o quê? O número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos de A, certo? Sendo que o A agora vai ser o espaço amostral reduzido, não é isso? Então, você tem o quê? Que o número de elementos da interseção eram 3, né? Que era o 6, o 8 e o 10, porque o 6 é par, o 8 é par e o 10 é par, e são números maiores do que 4. Ou seja, a probabilidade de ocorrer um elemento de B, que é maior do que 4, mas sendo que está condicionado ao evento A, certo? Que foi aquele evento que já ocorreu. Então, o número de elementos da interseção era 3 e o número de elementos de A era 5, né? Que eram os números pares. Então, vamos à resolução genérica, que é uma resolução generalizada da situação anterior, onde nós podemos utilizar em qualquer situação, tá bom? Então, vamos considerar um espaço amostral equiprovável lembrando que o espaço amostral equiprovável é onde todos os elementos têm a mesma chance de ocorrer, e esse espaço amostral precisa ser finito e não vazio. Então, ao realizar o experimento, constata-se que ocorreu um evento não vazio A. Qual é a probabilidade de ter ocorrido também um elemento de outro evento B? Então, lembrando, né, aí que o B vai estar condicionado à ocorrência de A. E nós vamos escrever desta forma. P, probabilidade de B, dado que ocorreu o evento A. Então, primeiro você coloca o B e depois o A. Quando o B está dependendo da ocorrência de A, tá certo? Se fosse o contrário, se o A estivesse dependendo de B, o A viria primeiro, tá bom? Então, a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que ocorreu o evento A, é igual ao número de elementos da interseção sobre o número de elementos de A. Aí você se pergunta, mas toda probabilidade não tem que ser dividido pelo número de elementos do espaço amostral? Sim. Lembrando que esse número de elementos de A agora vai ser o número de elementos do novo espaço amostral, porque lá no caso anterior, o espaço amostral foi reduzido aos números pares, correto? Então, por isso é que é dividido pelo número de elementos de A. E aí nós temos aí a nossa primeira identidade. Mas também nós podemos escrever de uma outra forma, onde P de B barra A, né? A probabilidade de B, dado que ocorreu A, é igual ao número de elementos da interseção, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, né? Sobre o N de A, sobre o N de E também. Lembrando que você está dividindo essa primeira parte aqui, não é isso? Por N de E também. As duas partes, tanto o numerador quanto o denominador, você está dividindo por N de E. Para quê? Para que não haja alteração aí na primeira identidade. Então, significa que essa primeira parte aqui, isso daqui nada mais é do que a probabilidade da interseção, que nós já vimos em aulas anteriores, que todo número de elementos de algum evento, que neste caso o evento é a interseção, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, isso é a probabilidade da interseção. Aqui embaixo, da mesma forma, N de A sobre N de E. N de A sobre N de E. Então, nada mais é do que a probabilidade de A, tá certo?
Então, você escreveu também de outra forma. Você escreveu aqui nessa primeira forma e agora você tem essa segunda forma de escrever. Ou seja, você tem duas identidades que são equivalentes para o cálculo de probabilidade condicional. Você pode, dependendo da situação que a questão lhe der, você tem essas duas possibilidades de utilizar aí, tá bom? Se aparecer já a probabilidade, você usa a segunda identidade. Se aparecer os números de elementos da interseção e o número de elementos do evento, você vai usar a identidade 1, tá bom? Bom, então, para concretizar mais, para ficar mais compreendido o que foi dito anteriormente, nós temos um espaço amostral E e um evento A que já ocorreu, tá bom? Então, qual é a probabilidade de ocorrer um evento B, dado que o A já aconteceu, né? Então, ficaria assim, A já aconteceu. Então, vamos ver qual a probabilidade de ocorrer o B. Esse é o evento B, certo? Então, ficaria mais ou menos essa compreensão aí, que vai ser o número de elementos aí da interseção dividido pelo número de elementos de A, certo? Ou você pode utilizar também a segunda identidade. Bom, vamos aqui para os exercícios resolvidos para que a gente possa compreender melhor o que nós aprendemos aí na explicação, certo? Vamos lá. Em uma sala estão reunidos 20 homens e 20 mulheres. Entre os homens, 3 são administradores, 8 são engenheiros e os demais são economistas. Entre as mulheres, 7 são administradoras, 8 são economistas e as demais engenheiras. Um desses profissionais foi escolhido ao acaso para ler a pauta da reunião. Sabendo que a pessoa escolhida foi uma mulher, qual a probabilidade de que ela seja economista? Bom, vamos aqui construir uma tabela para que a gente possa compreender melhor essa situação. A questão diz que temos 3 homens que são administradores, 8 homens que são engenheiros e 9 homens economistas. E diz também que temos 7 mulheres administradoras, 5 engenheiras e 8 economistas. Então, o espaço amostral vai ser composto por todos os elementos que nós vamos chamar de X, tal que esse X participa da reunião, ou seja, os homens e as mulheres. O evento A são as mulheres, tá certo? Então, nós vamos dizer que A é igual a Y, que pertence ao espaço amostral, tal que Y é mulher. Então, essa é a condição do evento A. O evento A precisa ser mulher e o número de elementos de A é 20. 7 mais 5 mais 8. E o evento B é que precisa ser economista. Então, nós precisamos retirar o evento B, que nós vamos chamar os elementos de B, nós vamos chamar de Z, que pertence ao espaço amostral, tal que esses elementos Z é economista. Então, o evento B, que são os economistas, é 9 homens mais 8 mulheres, que dá um total de 17 elementos do evento B. E a interseção de A e B, nós vamos chamar desses elementos de W, e eles pertencem também ao espaço amostral, não é isso? E esse W é mulher e economista, ou seja, está lá na interseção, não é isso? Então, o número de elementos da interseção é exatamente 8. 8 mulheres economistas. Então, nós vamos concluir que a probabilidade de ocorrer B, dado que ocorreu A, ou seja, a probabilidade de sair um elemento de B, que é um economista, fazer a leitura, dado que esse economista tem que ser uma mulher, certo? É igual ao número de elementos da interseção de A e B,
sobre o número de elementos de A. Lembrando que, como saiu aí, no caso do evento A, ser mulher, era preciso ser mulher, essa economista, né? Então, passa a ser aí reduzido ao evento A, tá bom? Então, o B depende de A. Então, o número de elementos da interseção é 8 e o número de elementos de A é 20. Fazendo a simplificação por 4, nós temos 2/5, que é a probabilidade de ocorrer um economista, dado que esse economista tem que ser mulher. Ok? Vamos então a outro exemplo aqui. 2 eventos A e B de um espaço amostral equiprovável finito e não vazio, são tais que a probabilidade da interseção é 5/8 e a probabilidade de A é 3/4. Calcular P de B barra A. Bom, aí está mais fácil, né, de resolver. Ainda mais fácil, né? Nós vamos perceber que a probabilidade da interseção, ela pode ser calculada das seguintes formas. Probabilidade de B, dado que ocorreu A, é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de A. Nós vimos isso lá na identidade 1, não foi isso? Mas nós podemos também calcular da seguinte forma, P de B barra A, que é igual a P da interseção de A e B sobre P de A. Bom, nós vamos utilizar a segunda opção, né, a segunda identidade, porque nós já temos esses valores aí, como eu falei na situação anterior, né? Nós já temos o P da interseção e nós já temos também o P de A, certo? Então, convém que a gente utilize essa segunda identidade. Então, aí é só substituir. Nós vamos pegar P da interseção, que é 5/8, dividido por P de A, que é 3/4. Lembrando que, para dividir duas frações, nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, certo? Então, nós fazemos aí também a simplificação, né, por 4, que fica 2 aqui embaixo e fica 1 lá em cima. Então, nós temos 5 vezes 1, lembrando aí da multiplicação de frações, é isso? Fica 5 vezes 1, que é 5, e 2 vezes 3, que é 6. Então, nós temos aí a probabilidade de B barra A é igual a 5/6. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, envie aí pelo WhatsApp que a gente faz aí o estudo todo mundo junto, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos.